Bom dia, colega. Bem-vindos a mais, ou bem-vindo a mais um dos meus vídeos. Continuamos na área das métricas de recursos humanos, do HR Analytics, e começamos mais uma vez de uma forma ainda básica e fundamental. E eu normalmente, como já disse noutros vídeos, dou muitas aulas e tenho ao longo dos últimos 20 anos feito muita formação sobre isto, e normalmente costumo fazer uma pergunta muitas vezes à audiência, que é: se o seu CEO hoje lhe perguntar qual é a taxa de saídas voluntárias da sua organização, você sabe responder? E se ele lhe perguntar, então, e qual é a taxa de saída de voluntários de elevadores, de colaboradores de elevada performance? Sabe responder? E se ele lhe perguntar, então, e qual é a correlação entre a saída de colaboradores de elevada performance e o índice de compromisso dos colaboradores, ou de engagement dos colaboradores, ou de satisfação dos colaboradores? Sabe responder? Eu não posso responder por si, mas dir-lhe-ia que na grande maioria dos casos, a primeira pergunta, alguns dos nossos colegas saberiam responder, qual é a taxa de saídas voluntárias. Muitos não saberiam, não a sabem, não a têm sequer apanhada, e outros não a têm de cor, mas é fundamental. Outros, em relação à segunda, ainda muito menos saberiam responder, ou seja, qual é a taxa de saída voluntárias de colaboradores de elevada performance. E a terceira, que é a correlação com o índice de compromisso, praticamente muito poucos profissionais de recursos humanos sabem responder. No entanto, se vos perguntar se isto são ou não são indicadores importantes, todos responderão que sim. De facto, é importante nós dominarmos este conceito. A taxa de saída de colaboradores, a taxa de saída de colaboradores de elevada performance, a ligação da saída dos colaboradores com o nível de engagement da organização, são indicadores que nós temos. Aliás, eu fiz o MBA na Católica e lembro muito bem do professor Fernando Nascimento dizer em relação, eu fiz o MBA de Marketing, e ele dizer: meus senhores, aqui o MBA não é MBA de blá blá. Nós aqui, o nosso marketing não é marketing blá blá, o nosso marketing é de factos e dados. Nós, na gestão de recursos humanos, ainda continuamos como muito blá blá. Muita conversa, muita opinião, muito achismo, eu acho isto, eu acho aquilo, e poucos indicadores, poucas métricas, pouca linguagem da gestão. Aliás, eu costumo dizer que se um diretor de marketing for para uma reunião 2 ou 3 meses seguintes, for para uma reunião de administração, uma reunião management team, e disser: eu acho que as vendas o mês passado subiram, ou eu acho que as vendas o mês passado desceram, é despedido passado 2 ou 3 meses. O gestor de recursos humanos ainda vai para a mesma reunião e dizer: eu acho que as pessoas andam insatisfeitas, eu acho que nós estamos a perder gente boa, e ninguém acha estranho este tipo de linguagem. O gestor de recursos humanos tem que aprender a falar gestionês. Tem que ter uma linguagem que os outros gestores de recursos humanos entendam a linguagem dos números e respeitem a linguagem dos números. Um gestor de recursos humanos, para ser gestor, tem que ter linguagem da gestão e tem que dominar as métricas, tem que dominar os indicadores, sob pena de não ser valorizados. Aliás, eu lembro-me há muitos anos de um dia, numa reunião de management team com um colega meu, entretanto falecido, que era o diretor financeiro, e ele disse numa reunião de management team: eu acho que as pessoas andam insatisfeitas. E ele respondeu-me: só se for no seu departamento, no meu está toda a gente satisfeita. E eu calei-me e aprendi. De facto, se eu disser eu acho que, é uma opinião e qualquer outro tem direito à sua opinião. Mas se eu tivesse dito que o índice de satisfação das pessoas baixou no último trimestre de 75% para 65%, ele já não tinha respondido da mesma maneira.
E se ele soubesse que eu tinha um indicador que era não só era um indicador geral, mas um indicador por departamento e que sabia qual era o nível de satisfação dentro da sua área, ele já não tinha respondido da mesma maneira. E tinha valorizado a minha opinião de uma outra forma. E isto é são conceitos fundamentais. O gestor de recursos humanos tem que ter a linguagem dos números, das métricas. Aliás, eu costumo dizer que enquanto nós, profissionais de recursos humanos, não tivermos métricas, não tivermos indicadores, não falarmos a linguagem da gestão, não seremos respeitados. E acontece, aliás, nas organizações um fenómeno incrível. Não há CEO, não há financeiro, não há marketeer que não diga que o ativo mais importante de qualquer organização são as pessoas. Mas os mesmos que dizem isto não dão o mesmo nível de valorização ao departamento que gera as pessoas e aos profissionais que gerem as pessoas. E não dão porquê? Não dão porque muitas vezes estes profissionais não conseguem fazer a ligação, não conseguem falar a língua da gestão e muitas vezes não conseguem fazer a ligação entre aquilo que eles fazem e a contribuição que está para o negócio. Ora, a única maneira de fazer a ligação entre aquilo que nós fazemos no Departamento de Recursos Humanos e os resultados do negócio é através de métricas, que é aquilo que os outros gestores entendem. Enquanto nós não tivermos métricas que façam isto, enquanto nós não soubermos utilizar estas métricas da mesma maneira que utilizam os financeiros, os marketeers ou as pessoas da logística ou da produção, nós não seremos devidamente valorizados enquanto profissionais dentro de uma organização. É por isso que, entre as outras razões, por isso que as métricas são tão importantes. Hoje ficamos por aqui, voltaremos ao tema para trabalhar outras áreas dentro deste tema. Muito obrigado.